Esse é o texto de mais difícil interpretação de toda a Escritura Sagrada. Isso é um consenso de quase todos os teólogos. E eu penso assim também. Eu confesso que eu já não tive muito problema para tirar muitas dúvidas em relação a textos bem polêmicos, mas esse realmente eu tive que estudar muito, cavar muito mesmo, lapidar as páginas das Escrituras Sagradas para poder chegar ao entendimento e construir um argumento que seja convincente dentro da linha de pensamento que eu abraço. Eu acredito, eu acredito piamente que não foi o espírito de Samuel que falou com Saul. Pode ter sido uma narrativa construída pela feiticeira, com medo de morrer nas mãos de Saul, e pode ter sido um espírito enganador, menos o espírito de Samuel. Isso é o que eu creio e o que eu vou expor em 8 razões dentro desse vídeo. E eu quero que você assista até o final, para no final você tirar suas próprias conclusões, ou concordando comigo, ou discordando de mim. Então preste bastante atenção ao texto de 1 Samuel, capítulo 28. Nós estaremos lendo e vamos ter a análise dentro do próprio texto. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se desfaçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então, meus queridos, o texto, ele dá a entender, na narrativa do texto, que era o próprio Samuel que tinha saído do mundo dos mortos e vindo falar com Saul. Se você levar o texto na sua literalidade, você vai ver aqui dizendo: e Samuel respondeu, e Samuel falou com Saul, e disse mais Samuel. E você vai ver o próprio espírito
o suposto espírito de Samuel reproduzindo aquilo que ele tinha falado antes para Saul, o que era uma verdade. Mas nós temos pontos aqui que vão desconstruir a ideia de que realmente o texto não pode ser interpretado de uma forma literal, ele não pode ser visto de forma epidérmica, superficial. É necessário fazer uma análise mais profunda do texto e também reunir toda uma doutrina bíblica da vida após a morte para podermos entender o que está acontecendo aqui. A primeira razão que eu pontuei é que a própria narrativa em seu contexto nos deixa na obscuridade, não nos fornecendo uma evidência concreta que foi realmente Samuel que falou com Saul. Então, subdividi em 3 outros pontos aqui também, essa primeira razão. O primeiro ponto, que é a letra A, o próprio Saul e seus 2 companheiros não viram Samuel e nem ouviram a voz de Samuel. Tudo que eles estão vendo é a feiticeira fazendo a descrição de Samuel, do suposto Samuel. Ora, a descrição não é nenhuma adivinhação, porque a aparência, a roupa que Samuel usava já era conhecida em todo Israel. Então, todo Israel conhecia Samuel porque ele era famoso. Então, não era nenhuma novidade ela fazer uma descrição do varão que estava subindo ali, ancião, com manto, né? Então, a única testemunha, o único relato que as testemunhas tiveram, no caso, acredita-se que os 2 companheiros de Saul que sobreviveram, porque Saul não sobreviveu para contar a história, mas os 2 companheiros que estavam ali dentro com ele, foi que forneceram para o escritor, o escriba, a narrativa do que aconteceu ali na caverna e foi enxertado no livro de 1 Samuel. Então, nessa narrativa, qual é a base? Aquilo que a feiticeira falou. E o que é que a feiticeira falou? Aquilo que ela dizia que Samuel estava falando para ela falar e transmitir para Saul. Então, não há realmente uma credibilidade para essa narrativa, porque a gente não pode dar credibilidade a adivinhos, espíritas, médiuns e todos aqueles que trabalham com forças ocultas das trevas. O terceiro ponto, aqui, né, letra B, é que o próprio texto ele diz que entendendo Saul que era Samuel. Então estava no âmbito do entendimento de Saul, porque ele não viu nada. Ele só baseou a sua crença naquilo que a espírita, a médium, estava falando. É o terceiro ponto da primeira razão, a letra C, que toda a situação se desenvolveu também à base do medo que a médium tinha de morrer pelas mãos de Saul. Ora, Saul era conhecido pela sua alta estatura, pela sua aparência robusta, então ele se destacava entre todos os filhos de Israel, e a mulher vendo aquele homem grandão, zarrão, entrando ali na caverna, como é que ela não perceberia que era Saul? Então não precisava nem de espírito de adivinhação para desconfiar que era Saul que estava entrando ali disfarçado. Tanto é que no início ela falou, Saul, porque você me arma cilada, o próprio Saul proibiu, ela estava dando uma indireta. Então, porque ela mesma estava com receio de dar consulta para aquele homem grandão, porque ela estava desconfiada que era Saul. Depois da desconfiança dela, por ele ter pedido Samuel, foi que a desconfiança dela realmente se concretizou. E ela realmente chegou a entender que realmente era Saul que estava ali. Então, não precisou de nenhum espírito para dar adivinhação ou poderes paranormais para ela entender que era Saul. Então, pode ser que ela tenha criado essa narrativa com medo de realmente morrer nas mãos de Saul, visto que ela estava debaixo da ordem de Saul. Se ele não poupou nem os sacerdotes, matou quase todos, imagine os feiticeiros, ou era, ele não pouparia. Então, quer dizer, ela estava agindo pelo medo. Pode ser pelo medo, narrativa construída, e pode ser também que realmente um espírito maligno de engano estava ali fingindo que era Samuel. E falando meias verdades. Meias verdades, porque eu vou explicar no 8º ponto por que meia verdade. Segunda razão, Deus havia rejeitado totalmente a Saul, ao ponto de decidir não falar com ele nem mais pelo ministério de profetas e nem pelas pedras sacerdotais do Urim e do Tumim, e nem por sonho. Então,
Deus não quis mais papo com Saul. Como é que Deus ia conversar agora com Saul de uma forma ilegal, abominável aos seus olhos, que é através da feitiçaria? Terceiro ponto é que Deus abomina a mediunidade. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, dentre todas as práticas que Deus condena e abomina aos filhos de Israel, até mesmo sendo passíveis de serem punidos com morte, segundo as ordenanças do Senhor na lei de Moisés, está a prática da mediunidade, da consulta aos mortos. Então, Deus não pode ser coautor do pecado e nem quebrar os seus mandamentos, principalmente o mandamento que estava em vigência naquele tempo de Davi e de Saul, no Velho Testamento. Também no Novo Testamento, Apocalipse capítulo 22, versículo 15 e 17, fala que os feiticeiros estarão do lado de fora dos portões do paraíso e serão lançados no inferno. Então, Deus não pode ser coautor do pecado, não pode promover o pecado, nem cúmplice dele, porque isso contradiz o caráter santo e reto de Deus. Então, Deus é soberano nos seus decretos, eles são irrevogáveis e supremos. Então, isso aí é uma base muito forte para nós desconstruirmos. A quarta razão, se Samuel tinha ordens divinas expressas de Deus de não profetizar para Saul, e ele fez isso durante toda a sua vida, obedecendo a Deus, como é que na vida após a morte ele vai desobedecer a Deus agora? Dando palavra profética a Saul, e ainda mais nas circunstâncias condenáveis aos olhos de Deus. Bom, quinta razão, o Espírito veio de baixo. Aqui diz o que na narrativa? Que a mulher disse, eu vejo deuses subindo da terra. Ou seja, esse deuses pode significar deuses pagãos, também pode significar homens poderosos também no original hebraico. Lá do original a palavra está Elohim. Elohim tanto é um designativo para Deus da criação, o Deus criador, como pode ser um designativo também para deuses pagãos e também usado para homens influentes e poderosos. Eu acredito aqui que ela estava falando de homens poderosos, revestidos de uma força sobrenatural, semelhante ao dos deuses, como o espírito de Samuel. E a questão de ter vindo de baixo contradiz toda a doutrina das Escrituras Sagradas, que nos revela que o céu, o paraíso, aonde a alma dos justos repousa, é no paraíso, no terceiro céu. O apóstolo Paulo fala que ele foi até o terceiro céu e viu coisas indescritíveis e inefáveis que ele não podia traduzir com palavras humanas. O próprio Jesus fala que veio lá de cima e não de baixo. O próprio profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo até o céu. Então, o lugar da morada dos justos, o lugar onde os justos, santos de Deus estão, é no céu, no paraíso, não pode vir de baixo. Lá embaixo está o Hades, está o inferno. Então, isso contradiz toda a doutrina bíblica. Sexto, a alma do justo que repousa no paraíso. Uma pergunta, ela pode ser perturbada por uma feiticeira? Uma feiticeira, um médium que está em rebelião contra a lei do Senhor, ele tem o poder de tirar uma alma do justo do descanso, um lugar de gozo, de alegria, de santidade, e trazer até uma sessão espírita ao qual Deus condena e abomina, para ele fazer parte de cúmplice de um pecado? De maneira nenhuma. Sétima razão, a Bíblia nos ensina a parábola do rico e do Lázaro. O próprio Jesus ensina, em Lucas capítulo 16, 19 a 31, que existe um abismo no mundo espiritual aonde a alma das pessoas que estão no paraíso não podem transitar até os que estão no Hades, e nem os que estão no Hades podem ir até o paraíso. E nem os que estão em qualquer uma dessas duas dimensões podem ir até a Terra. Existe o abismo que separa e que impede o translado das almas de um lugar para o outro. Essa foi a proposta do rico. Ele falou para Abraão que liberasse a alma dele para ir alertar os seus parentes sobre o lugar de sofrimento que ele estava. E Abraão fala que, devido a esse grande abismo, não era permitido acontecer isso. Ok? Então, a oitava razão, para encerrar, é que a profecia foi falsa, ela não se cumpriu na sua totalidade. Ele falou algumas verdades, mas também houve mentiras, porque o próprio suposto Samuel, o espírito de Samuel,
falou: amanhã mesmo estará você e seus filhos comigo aqui, e todo o arraial de Israel. Isso não aconteceu porque levou praticamente quase 18 dias para acontecer. Se fosse palavra de Deus, teria cumprido cabalmente da forma que foi profetizado. E isso não aconteceu. Aconteceu 18 dias para ocorrer e tudo isso, e nem todos os filhos de Saul morreram. Ainda sobreviveram mais 3 filhos. Então, essas são as 8 razões. Eu quero que você expresse aí a sua opinião. Se você discorda, mostre a sua discordância, apresente seus argumentos. E se você concorda, endosse mais, enriqueça mais com seus comentários. E se você não quer fazer nenhum comentário grande, extenso, apenas diga que você gostou, ou se não gostou, diga também que precisa embasar mais e ter mais profundidade. Se você achou que te ajudou, expresse isso também. Dê seu like, se inscreva, compartilhe, que Deus te abençoe.